Hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse recheio de cream cheese, que é um recheio ideal para bolos red velvet, mas que também pode ser utilizado para outras receitas, outros sabores de bolo, fazer algumas combinações com esse recheio. É um recheio que fica com uma textura muito boa. Você pode utilizar também para cobrir o bolo, fazer trabalhos de bico, que fica muito bom. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, porque toda semana eu trago uma receita diferente para vocês. Já deixa seu like aqui no vídeo, então vamos para a receita? Pessoal, para esse recheio eu vou precisar utilizar 2 latas de leite condensado ou 2 caixinhas de leite condensado. Eu coloquei esse leite condensado em uma panela, sempre de preferência uma panela com fundo mais grosso e uma panela um pouco maior também. Coloquei logo na sequência o leite em pó. Eu vou utilizar 60 gramas de leite em pó. Esse leite em pó vai ajudar também a dar uma textura mais aveludada para o recheio, uma textura muito boa. Vou misturar bem o leite em pó primeiro no leite condensado e o fogo ainda está desligado. Misturo bem. E em seguida vou adicionar 2 caixinhas de creme de leite. Esse creme de leite é o 17% de gordura. Leite condensado pode ser o integral ou com no mínimo 6% de gordura. Coloquei esses 3 ingredientes na panela, vou misturar. Depois que eu misturo, eu ligo o fogo. Inicialmente, fogo médio, temperatura média do fogão. Pessoal, todos os ingredientes eu vou deixar anotados na descrição do vídeo. Eu falei do leite em pó 60 gramas, vai dar aproximadamente 6 colheres de sopa de leite em pó. O recheio começa a ferver, se você perceber que está borbulhando muito, você diminui um pouco o fogo. Nesse momento que já começou a engrossar um pouco, já está fervendo, eu vou adicionar 100 gramas de chocolate branco. Esse chocolate branco que eu estou utilizando é o chocolate nobre, mas algumas pessoas me perguntam se pode usar fracionado em alguns recheios. Nesse caso, até dá para utilizar sim o fracionado, se você preferir. Eu, para recheio, sempre prefiro o chocolate nobre. Também não é uma quantidade grande de chocolate branco, é pouco até, e esse chocolate vai ajudar sim a dar uma textura, uma estrutura para o recheio. O recheio começou a engrossar, quase está chegando no ponto, mas eu gosto sempre de, quando está já quase no final, eu mexo com um batedor de arame, porque se tiver alguma pelotinha, o recheio vai ficar mais lisinho. Sempre para o final eu deixo o fogo baixo. E este é o ponto correto dessa etapa do recheio. Eu levanto a espátula, ele começa a cair em blocos mais grossos e esses blocos demoram para cair. Precisa ser esse ponto correto nessa primeira etapa, porque senão depois ele vai perder consistência. Então, em blocos bem mais grossos e começa a cair devagar. Então, eu retiro do fogo, vou deixar esfriar um pouco. Vou transferir para um outro recipiente. Vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Depois, se você quiser colocar um pouco na geladeira para esfriar também, pode colocar. Mas é rápido, não vai demorar, é só para deixar esfriar um pouco mesmo. Vou cobrir com plástico em contato e reservo. Depois que o recheio já esfriou um pouco, ele precisa ficar com essa consistência bem mais firme. Esse recheio ele até fica mais firme ainda se deixar esfriar mais um pouco e descansar mais um pouco. E também na geladeira ele ganha bem mais consistência. Então precisa ficar, essa etapa precisa que ele fique bem firme. A próxima etapa eu vou precisar de um pote de cream cheese, 300 gramas. Eu estou colocando na tigela da batedeira, mas se você quiser fazer, misturar só com um batedor de arame, dá certo também. Vou bater esse cream cheese só um pouco só na batedeira, só para não ficar aquelas bolinhas e dissolver mais fácil junto com o recheio. Bati um pouco bem rapidinho e agora eu vou adicionar o recheio.
Fazendo assim, nessa etapa, colocando o cream cheese por último e misturando, o sabor do cream cheese fica mais presente, fica um sabor diferente também. Vou colocar todo esse recheio. Como eu falei para vocês, é importante essa consistência bem firme da primeira etapa, porque se você for misturar aqui, se você perceber que não ficou na consistência que você precisava ou que ficou mais mole, aí vai precisar voltar para o fogo mais um pouquinho para poder chegar na consistência correta, mais firme, principalmente se for para bolos festivos. Então essa dica é importante e precisa estar no ponto correto para que não perca a estrutura. Vou misturar o recheio com o cream cheese só um pouco, é só para misturar mesmo, não precisa ficar batendo muito. Parei de misturar, então eu vou só retirar um pouco desses excessos que ficam no fundo e misturo mais um pouco. Esse recheio fica uma textura muito boa e fica muito saboroso. Vou retirar aqui da tigela da batedeira, vou passar para um outro recipiente e vou deixar o recheio descansando um pouco para ganhar um pouco mais de consistência também. Esse recheio eu vou pesar, ele é um recheio que vai render aí um pouco mais de 1 quilo. Vou mostrar para vocês. Eu não estou considerando o peso da tigela. O peso, então, desse recheio vai ser 1,358 kg, isso pode variar dependendo dos ingredientes que você utiliza, mas é nessa média de mais de 1 quilo. Eu vou cobrir esse recheio com um plástico em contato novamente e vou deixar na geladeira. Retirei o recheio da geladeira, ele ficou aqui na minha geladeira mais ou menos umas 4 a 5 horas. Então ficou um recheio mais firme, mais consistente, mas com uma textura muito boa, muito cremosa. Esse recheio pode ser congelado também, se você preferir, pode congelar por até 30 dias. Esse recheio, o rendimento dele para um bolo, você vai conseguir rechear de 2 a 3 camadas, dependendo da camada do recheio, um bolo de 20 centímetros de diâmetro. Como eu falei para vocês, além do recheio, você pode também utilizar para cobrir fatias ou decorar fatias de bolo, cobrir o bolo. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!